Um matonense que ganhou o mundo com baterias sustentáveis. Aldo Zarbin, filho de matonenses, de Arlindo Zarbin, da saudosa professora Leile Gorgatti Zarbin. No ano passado, inclusive, ele foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências. E por esta razão até realizamos entrevistas quando de sua posse, nesta que é uma das instituições científicas mais antigas do Brasil, fundada em 1916 no Rio de Janeiro. Professor do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná. É um matonense que eu tenho aqui a honra de entrevistar no programa de hoje. Bom dia, professor. Bom dia, doutor. Aldo José Gorgatti Zarbin. Bom dia, Daécio. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, pessoal que está aí na TVM. É um grande prazer estar aqui de novo com você. É sempre desagradável perguntar a idade de alguém, dizem. Eu não acho, mas muita gente acha. Porém, vejo que você ainda tem expressões de menino para alguém que já galgou tantas funções assim. Então, você deselegante perguntar quantos anos você tem. Eu tenho expressão de menino por causa do meu sangue matonense. Eu estou em 53. Já tenho mais passado que futuro, Décio. Eu também passei por isso já. Aliás, de cara aqui, quando eu anunciei aqui que você daria entrevista aqui pra gente, já de imediato aqui o Teodoro e a família lá dizendo, avisa, fala pro Zezé que quando ele vier pra Matão pra me visitar, porque eu quero falar muito com ele e tal. Eu falei, pode deixar que eu passo aqui o recado. Com muito prazer. Abraço, Theo. Abraço a todo mundo aí. Marta, pessoal todo. Mas muitos, apesar de serem beneficiados pelo seu trabalho, talvez não conheçam, não saibam exatamente no que consiste e o que significaria dizer aqui na prática mesmo, a abertura da matéria, quando eu disse um matonense que ganhou o mundo com baterias sustentáveis. Como é que você participou desse ensejo todo? Essa matéria é uma matéria do UOL, do Tilt, né, que foi publicado ontem, inclusive hoje está como na folha de rosto do UOL, listando 12 pesquisadores brasileiros que estão fazendo algum trabalho diferenciado na área de nanotecnologia. E é exatamente a minha linha de pesquisa, né? Então, por algum motivo, eu fui um desses 12 escolhidos aí. Acho que o pessoal está gostando do trabalho, né? A ideia, mais ou menos, é o seguinte. Bom, a minha linha de pesquisa é preparar novos materiais que possam ser úteis em dispositivos do tipo que a gente está acostumado no dia a dia, né? E que possam ser úteis com vantagens com relação àqueles que estão presentes hoje em dia. Então, uma das possibilidades, não é a única, a matéria, o título da matéria focou nas baterias sustentáveis, mas são outras possibilidades também, se quem lê a matéria como um todo vê que, na verdade, essa é só uma possibilidade. Mas uma delas é exatamente no uso de baterias, onde a gente pode trabalhar em ambiente aquoso, ou seja, trabalhar com água. Essas baterias que nós temos no dia a dia, né? Eu estou aqui num laptop que usa uma bateria e todos nós temos um celular nas mãos que precisa de uma bateria. Essa é uma bateria tecnologia de íon lítio, a famosa bateria de lítio. De lítio. E ela trabalha em ambiente, em eletrólitos orgânicos. Então, vira e mexe, acho que todo mundo já viu aí uma notícia de que um celular explodiu porque superaqueceu. Uhum. Isso é exatamente por causa do eletrólito, que é um dos componentes da bateria. O que a gente está trabalhando é procurar materiais para que possa fazer a mesma função, mas ao invés desse composto orgânico que explode, ele usa água. Então, ela é uma bateria sustentável, extremamente mais segura e, obviamente, muito mais barata. E a segunda possibilidade é trocar o lítio por outro elemento químico, porque o lítio ele é um elemento muito, muito raro, caro e pouco abundante. Ele está concentrado em 2 ou 3 países só no planeta, né? Então, a gente está trabalhando em água e usar sódio, que é o componente, por exemplo, de sal de cozinha, de NaCl, que é extremamente abundante. Então, essa é a ideia do sustentável, né? Ganhou baterias sustentáveis porque são baterias que podem trabalhar em água. O sódio substituiria o lítio? Exato. E a água... Sódio ou potássio substituindo o lítio e a água substitui o eletrólito, que é um componente fundamental da bateria. Que é o que aquece e explode, é isso? Que pode ser explosivo. Isso. Nas baterias atuais, o que explode exatamente, quer dizer, o que aquece é a resistência, mas pelo fato de ter um componente explosivo ali dentro, que é um componente orgânico, se aquecer demais, causa explosão. Como se fosse aquecer demais gasolina, por exemplo. Entendi. Né? Essa da água está em que estágio agora, professor? A gente está
agora a gente já achou materiais, quer dizer, a função é mais ou menos o seguinte, né? Eu tenho um componente que é o componente ativo, Tá. né? Então, se toda a tecnologia trabalha num tipo de situação, esse componente é um. Se eu quero trocar o eletrólito orgânico, quero trocar o lítio por água e por sódio, esse componente aqui é outro, né? O mesmo que trabalha lá não vai funcionar aqui, entende? Então, o estágio que a gente está agora, a gente já tem esse material aqui. A gente já consegue fazer materiais com essa característica. Agora tem que montar todo o dispositivo e ver como que a gente extrapola e sai da bancada, né? Sai do trabalho experimental, da ciência básica, e chega até uma aplicação final. E essa da substituição do lítio pelo sódio, em que estágio está? Sim, é o mesmo. O mesmo, é o mesmo material. Tá. Para o mesmo sistema. Tá? Água e sódio no lugar de solvente orgânico e lítio. Isto aprovado, passado aí pelos testes, por toda a aprovação necessária, depois para que chegue efetivamente no consumidor, seria um processo de décadas ou em muito menos tempo? Eu estou perguntando isso porque a gente tinha aqui celulares tão ultrapassados e de repente os smartphones, que parecia ser uma transição que demoraria décadas, todo mundo já tem na mão, né? Por isso a minha pergunta, essa tecnologia, depois de testada, aprovada, ela teria um processo rápido até que todos absorvessem no mundo, por exemplo? Depende exatamente da velocidade que se faz essa primeira parte, testada e aprovada. E aí depende de investimentos, Dércio. Eu acho que existe isso é uma corrida do ouro, né? Isso é uma coisa, veja. Eu acho que eu posso fazer uma analogia muito fácil para todo mundo entender, né? Há 1 ano e meio nós começamos uma pandemia e menos de 1 ano depois existiam vacinas. As vacinas vieram de onde? De quem investiu recursos para se fazer pesquisa, né? No Brasil, nós temos no mínimo 10 vacinas brasileiras correndo por aí e não estão efetivadas ainda porque simplesmente não se investe recurso nisso. Infelizmente, nós temos uma situação hoje no país em que o governo não se preocupa em investir em ciência, tecnologia e educação. Então, se tiver recurso, como, por exemplo, eu não consigo competir com a Samsung, que tá fazendo uma pesquisa nessa mesma direção e está investindo rios e rios e rios de recursos, né? Então, no fundo é isso. Quer dizer, a resposta não é uma resposta que você tem uma resposta a pesquisa direta, porque não há investimento, infelizmente. Não tem mesmo. E olha, gente, isso é histórico, hein? Não se trata de dizer que nesse momento não há investimento. Historicamente, a pesquisa brasileira sempre foi desprezada. Está bem pior, Décio. Desculpa, nesse momento está bem pior? Muito pior. E você me fez lembrar uma colega tua, que eu não sei se ainda está nativa aí, naquela época assim, a doutora Margarete, mas ela era da área de biologia aí da universidade que você atua, a doutora Margarete, que é a minha amiga. Há muito que eu não vejo. Ela está ainda aí? Está aqui ainda. Tá. Aqui, sim, a doutora Margarete me dizia... Formada aí na UFSCar, né? Isso. E ela me dizia, numa dessas conversas, assim, ela falou, olha, nós temos um tipo de tubo de ensaio que a gente usa, que ele tem que ser, ele não é reciclável, ele tinha que ser descartável, no mundo inteiro, naquela época, não sei hoje, e tinha que descartar. Mas a gente não tinha recurso para continuar a nossa pesquisa, então o que nós fizemos? Conseguimos inventar uma maquininha lá, alguma coisa lá que reciclava, e estamos aproveitando. Isso ela dizia para mostrar que, por sorte, o pesquisador brasileiro ele é criativo. Extremamente. Porque se não fosse isso, dependesse... Gente, é impressionante, mas toda vez que você vai falar alguma coisa, você tem que tomar 1000 cuidados. Mas eu tenho que dizer que a gente percebe, historicamente, o desprezo à pesquisa científica brasileira, e nesse momento, diz o professor aí, mais ainda, segundo ele. Aí você vai perdendo essa gente. Um dia nós podemos perder o Aldo para alguma universidade de outra parte do mundo, como outro dia eu consegui um contato com o Nicoleles. Ele está nos Estados Unidos, um baita de um pesquisador brasileiro, um cientista fantástico, mas ele está a serviço de uma outra universidade lá, porque ele não encontrou aqui, por exemplo, o que ele precisava para desenvolver a genialidade que ele tem. Não é isso? Eu vou dizer uma coisa, Décio, isso não são palavras minhas, isso aí é muito facilmente verificável, isso são números públicos, são dados públicos. O que as pessoas talvez tenham, é fundamental que as pessoas entendam é o seguinte, o desenvolvimento de um país, a soberania de um país, passa por investimento em ciência, tecnologia e educação. Não há outra receita. Investimento público, não há outra receita. 100% dos países no mundo
É investimento público em ciência e tecnologia. Ah, mas tem investimento privado também? Tem, mas essa é outra coisa, eu não estou falando disso. Eu estou falando de a soberania nacional em investimento. Então, os Estados Unidos investe 3% do PIB em ciência, 2,5%. A Europa investe 3% do PIB. Então, o que eu estou falando que agora está muito, muito, muito pior, não são palavras minhas, são números. Você entra lá no site do Ministério da Ciência e Tecnologia e veja como que foi a evolução do investimento em ciência e tecnologia nos governos passados e no que está acontecendo hoje. É muito simples. Você vê uma evolução que começa a crescer, e começa a cair, e agora está no fundo do poço. Então, nós não temos a ciência e tecnologia do país. Veja, o que você quer fazer com esse país? Ah, a economia está ruim? Sim. Sabe o que a China faz? A economia começa a piorar, investe em ciência e tecnologia. Porque o Banco Mundial, o FMI, a Unesco tem dado que é o seguinte: $1 investido em ciência e tecnologia, e no máximo 10 anos você tem $5 de volta, no mínimo $5 de volta. Então é um investimento, a economia roda por causa disso. Você cria startup, você cria, e é dinheiro que não depende de commodity, não depende do bom humor do mercado internacional. Então é assim que você faz um país crescer, entende? E nós estamos andando na contramão, mas uma contramão violenta, não é uma contramãozinha, é uma contramão na Avenida Paulista. Você entra que nem um louco numa contramão, numa rua cheia de carro do lado contrário. É isso que está acontecendo. Então, não são palavras minhas. Eu não estou aqui dizendo isso. Qualquer cidadão, neste momento, pode entrar no site do Ministério da Ciência e Tecnologia e ver a evolução do investimento brasileiro em ciência e tecnologia. Infelizmente. Hoje as nações mais temidas, na verdade, não são aquelas que têm os melhores foguetes, os melhores tomahawks, os melhores... As nações mais temidas são aquelas que têm o conhecimento. O conhecimento é a grande arma para tudo que a gente imaginar. E aí, eu sei que tem gente que às vezes fica criticando, né, professor? Tem gente que fica às vezes criticando países que são fortes hoje, países poderosos e tal. Mas esse país não sei o quê. Gente, não foi por acaso. Eles investiram em educação e conhecimento. Em conhecimento, enfim. E mais do que isso, né? Professor, o senhor pode ser testemunha melhor do que eu. Quantas inteligências, caras super inteligentes brasileiros aí, estão sendo levados para outros países. Eles estão apegando o Canadá, vários países, estão levando as nossas inteligências embora. Exato. Isso se chama fuga de cérebros. Para começar, o exemplo que você falou no início, né, a gente tem 2 exemplos tão claros, né? O Japão foi devastado por 2 bombas nucleares em 1945. Olha a potência que é o Japão hoje. O Japão não tem exército ainda. Né? Olha a potência que é o Japão hoje. Isso é investimento, é 4% do PIB. Alemanha? Alemanha nem se fale. A Coreia, por exemplo, que era um país agrícola, era um país eminentemente dependente de commodity. Olha o que é a Coreia hoje devido ao investimento em educação, ciência e tecnologia. Né? Então é isso. Eu sempre falo o seguinte: o país não investe em ciência e tecnologia porque é rico. Ao contrário, o país é rico porque investe em ciência e tecnologia. Essa é uma receita mais velha que andar para frente. Só não faz quem não quer. E não é caro não, viu? Não é caro. Se você for pegar... A gente hoje está investindo menos de 0,5%, 0,6% do PIB, uma coisa assim. Já chegamos a 1,1%. Isso não é muita coisa, não. E outra, há recursos constitucionais para isso. Existe um negócio chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um fundo com recursos que vêm de royalties, por exemplo, de uma série de atividades que constitucionalmente é feito para isso, mas o governo está segurando para fazer superávit primário, por exemplo, que bastava simplesmente liberar o dinheiro que já existe. O segundo ponto que você falou, esse é um negócio chamado fuga de cérebros, e é o que mais está acontecendo. O que acontece? O sujeito, porque para você fazer ciência, você tem que, a carreira é longa, você tem que se formar na graduação, depois você tem que fazer mestrado, depois você tem que fazer doutorado, e a partir daí você vai começar a ser um cientista. Nesse tempo todo aqui, são no mínimo 6 ou 7 anos, sem contar a graduação. Contando o tempo da faculdade, mestrado, doutorado, são 10 anos. Com um salário que é uma bolsa, não é um salário, não tem 13º, não tem férias. O sujeito formado. Eu acabei de me formar e o meu colega aqui vai para a indústria, vai ganhar um recurso muito alto. Eu quero fazer ciência, vou fazer mestrado ganhando hoje R$ 1.200 por mês. Sujeito formado. Vai fazer doutorado ganhando R$ 2.200 por mês. Essa bolsa está congelada desde 2013. E não só isso, está congelada e está diminuindo o número. Então, se eu quiser fazer mestrado hoje, eu não tenho, porque não tem bolsa. O governo está cortando as bolsas. E o sujeito que se forma lá no doutorado,
não tem emprego porque está cortando vagas em instituições científicas. Então, o que as pessoas estão fazendo? Estão indo embora, óbvio. Se você tem talento para isso, está indo embora. É um atrás do outro. É verdade. Então, veja, isso entra num ciclo vicioso. Aí você vai na Folha de São Paulo, tem uma notícia lá, o seguinte, olha, investimento estrangeiro no Brasil cai porque não tem mão de obra qualificada em nível de doutorado. Lógico, não está investindo. Você entende? É um ciclo vicioso. Você tem que começar por aqui para fazer a coisa andar. Eu vi muito exemplo de Portugal, Canadá, vários países aí que estão levando, eles estão abrindo as portas, dizendo para essa gente toda brasileira, ó, vem para cá, porque para você tem emprego aqui. Regularizam a situação do cara no país e lá se vai a inteligência, lá se embora. Os brasileiros, os cientistas brasileiros são muito talentosos. Você citou bem, essa dificuldade nos ensinou a trabalhar a gente consegue, sabe aquela história de que você tem um grão para você consertar o motor do Fusca? O brasileiro aprendeu a fazer ciência assim, então isso é um talento muito nato e é um talento raro em cientista. Então o cientista brasileiro é super valorizado. E por favor, gente, não vamos entrar na discussão, porque tudo que você tenta discutir de sério já levam para a parte ideológica. Nós não estamos discutindo isso, nós só estamos discutindo o seguinte: você pode gostar do político, seja ele qual for. E como essa questão da pesquisa sempre foi desprezada quase que historicamente, historicamente, então se você gostava de um desses presidentes aí, dessa história toda, desse período todo, parabéns, legal, bacana, mas você não é obrigado a compactuar com tudo que ele faz. Se não tiver certo, você tem o direito de dizer que você não concorda. Você precisa morrer com ele fazendo, às vezes, coisa errada e você falando, não, eu tô com você. Não, você pode estar com ele, gostar dele, mas não é obrigado a compactuar com tudo. Os números estão mostrando que a pesquisa no Brasil sempre foi assim, foi debochada historicamente, tudo. É isso aí. É isso que nós estamos colhendo. Quer dizer, nós queremos o quê? Ser potência, ser autossuficiente, ser um país soberano. Não adianta comprar tanque de guerra, velho. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. E depois ficamos reclamando aqui que grandes potências absorvem tudo. Bom, eles fizeram por merecer. A gente tem que fazer o mesmo caminho, né? Veja na agricultura aí que quando você associou tecnologia com alta capacidade produtiva e tudo mais, olha o setor do agronegócio como vai. A agricultura brasileira é o que é graças à ciência. Sim. É isso que o pessoal tem que entender. Acho que um dos maiores exemplos que a gente pode dar do que a ciência faz para um país é a agricultura. Agricultura do Brasil. Se você pega o cerrado do Brasil, aquilo lá não nascia nem mato. Entendeu? Aquela plantação de soja violenta que existe ali se dá graças ao trabalho científico violento que conseguiu adaptar, mudar as condições do solo e conseguiu adaptar a planta ali. Isso começou no IAC em Campinas. Entende? Existem cientistas, existe nome de cientista. Eu estou tentando lembrar o nome da cientista agora, que justo nesse momento me fugiu agora. Mas eu espero te mandar em algum momento para você fazer justiça a isso. Ou eu lembrar até o final da minha entrevista aqui. Mas se deve a isso, é um exemplo claro. Não existe país no mundo que você abastece o seu automóvel com 2 combustíveis, como a gente faz aqui, na proporção que você quiser. E um deles é um biocombustível, que é o etanol. Isso é fruto da ciência e tecnologia brasileira, eminentemente brasileira. Então, investir. Olha o retorno, não só retorno financeiro, que esse é o primeiro, mas olha o retorno financeiro e social que essas coisas nos dão. E você pode extrapolar isso para qualquer ponto, Então, é exatamente isso aí. Agora, o que não se pode fazer, em hipótese alguma, é tentar colocar o arroz, o feijão e o como é que chama isso? O mato no mesmo prato e falar que é tudo igual. Porque, na verdade, assim, com relação a isso, você não pode simplesmente falar assim, tudo a mesma... Porque não é. Se você pega historicamente o que aconteceu aqui, entendeu? Eu não vou ficar falando aqui, mas basta você olhar, entendeu? Não tá... Hoje, claramente, existem indícios. Olha, a ciência e tecnologia nesse país, no governo atual, não é prioridade. Não é que não é prioridade, simplesmente não tem interesse algum, assim como a educação. Eu estou falando isso das minhas palavras? Não. Entre no site do Ministério da Educação, veja quais são as políticas que estão sendo feitas. Entre no site do Ministério da Ciência e Tecnologia e veja as políticas que estão sendo feitas. É fato, não é? Eu não estou defendendo A ou B, eu estou simplesmente mostrando fato. Assim como é fato que, pouco tempo atrás, isso foi diferente. Foram universidades que foram criadas, foi um investimento que chegou a 1,1% do PIB que foi feito. Eu não estou defendendo ninguém, estou dizendo fato. E contra fato não há argumentos, por mais capciosos que eles sejam. A gente vai... Eu até
a propósito disso aí que você está dizendo, a gente estava aqui outro dia entrevistando o ex-ministro, que, olha, não é porque eu não conhecia a história dele, não, porque eu conheci muito bem, eu sempre fiquei, desde que 40 e poucos anos de jornalismo, sempre fiquei atento nisso aí, né? Mas agora não me vem à cabeça o nome exato dele, meu Deus, eu entrevistei ele esses dias, não sei, tá dando os brancos de vez em quando, mas foi ele que inclusive, no setor político, foi, e hoje ele é um brasileiro que está na lista dos possíveis selecionáveis aí, entre 30 deles por um prêmio Nobel da Paz, um brasileiro que foi realmente determinante também do ponto de vista político para que esse cerrado todo aí se transformasse nessa potência. Então, é o Graziano? Hein? É o Graziano? Não, não é o Graziano, meu Deus do céu. Alisson Paulinelli. Agora, olha, me deu um branco aqui, embora eu conheça não, tenha sempre visto o trabalho dele. Alisson Paulinelli, ele está na lista e pode ser selecionado agora na nova pré-seleção entre os 30 no mundo, dado exatamente o trabalho político que ele fez para que esse Brasil, a agricultura, se tornasse o que se tornou aí. Ele está na lista entre os possíveis, pelo menos está na lista, o que já é uma coisa grande, né, no mundo inteiro. É um brasileiro. Então, gente, por favor, a gente não está falando de ideologia, nós estamos falando do que é o nosso país. Se ele quiser acordar para ser soberano de verdade, não há outro caminho se não for exatamente por investir na pesquisa, mas de um modo sério e não, desculpa a expressão, brincalhão às vezes até. Né? Mas vamos voltar aqui na sua infância. Aldo, você estudou em quais escolas aqui? Estudando em Henrique Morato, a vida, quer dizer, no comecinho, meio ano no José Inocêncio, depois a partir do segundo no Henrique Morato a vida toda, e depois saí daí e fui para a Unicamp, para fazer a faculdade. Aí, mas o teu vínculo familiar continuou, porque aqui quanta gente que fala, eu estudei com ele, eu conheci, de gente da tua época aqui, né, que você nunca perdeu. Eu sou matonense de coração, Décio, eu sou matonense nato, estou aí sempre, meu pai mora aí ainda, minha mãe, poxa, faleceu no começo desse ano, mas minha família toda, meus tios, meus primos, muitos amigos, eu sou matonense, estou aí, eu vou para Matão descansar, Matão é meu porto seguro, sempre. Levo o Matão aonde quer que eu vá. Aldo, e por que é que, sendo paulista, tendo iniciado o mundo acadêmico aí em Universidade Paulista, você se realizou numa Universidade do Paraná? São as circunstâncias da vida, Décio. Quando eu terminei o meu doutorado, em 1997, existia um concurso aberto aqui para a Universidade Federal do Paraná, e era o que existia na época. E eu gostei demais da cidade aqui. Curitiba é uma cidade extremamente prazerosa de se viver, apesar do frio. Vocês estão vendo que eu estou de blusa aqui, dentro de casa, né? E aí fui aprovado no concurso e quando fui contratado, aí gostei demais daqui e não pensei em sair. Eu pensava assim, se por acaso não desse certo no futuro, tal, mas não só deu certo, como eu fui muito bem acolhido, gostei demais e estou extremamente feliz com essa decisão. Foi uma decisão... as circunstâncias da vida levaram a isso e eu acho que foi um grande presente. Meu irmão acabou, coincidentemente, também vindo prestar concurso aqui. Ele fez doutorado na UFSCar e foi muita coincidência. Eu era recém-contratado e abri um outro concurso na área dele. Então, a gente está aqui também juntos. Então, foi isso. Aldo, a universidade, aliás, dentro desse meio acadêmico seu, qual é o ponto alto que um profissional deseja? Tem ainda alguma escalada aí, algum outro degrau que você ainda almeja, embora esteja por aí no momento? Eu sempre digo, Décio, assim, olha, eu acho que o reconhecimento é fruto do trabalho, sabe? Eu acho que assim, eu nunca... você falou, né? Foi um grande prazer fazer uma entrevista ao vivo aí contigo quando eu fui eleito membro da Academia Brasileira de Ciências. Né? Foi mesmo. Eu nunca trabalhei assim, eu vou trabalhar para ser eleito membro da Academia de Ciências. Eu acho que isso veio fruto do trabalho bem feito e dedicado, né? Então eu acho que é isso, a gente acaba fazendo as coisas vão dando certo e você se dedica a isso e as coisas vêm vindo, né? Em termos de grau acadêmico propriamente dito, não tem mais, já estou no topo da carreira, vamos dizer assim,
não tem onde eu sou professor titular e é o topo da carreira de professor. Mas aí tem esses reconhecimentos como esse, por exemplo, matérias desse tipo. A gente vive por publicações científicas, os nossos resultados têm que ser publicados e referendados mundo afora, em convites para ministrar conferências ou aulas em universidades no exterior. Então, academias, são essas coisas que acabam acontecendo fruto do trabalho, mas não é uma coisa que fala assim, pô, agora eu vou me dedicar para conseguir fazer isso. Não, eu simplesmente faço trabalho. O que é importante dizer é o seguinte, o trabalho científico, o trabalho acadêmico, na verdade, ele não é um trabalho que tem relógio de ponto, né? Como o trabalho intelectual, a gente trabalha 24 horas por dia. Eu trabalho dormindo, né? Essa noite mesmo eu acordei no meio da noite com uma ideia, por incrível que pareça. Então, aí você acorda e tem... criação, né? É o mesmo processo artístico, é um processo criativo. Você tem que estar com a mente preparada para isso. Então, é um processo que te envolve demais. E também não é uma coisa que se você não se envolve nesse nível, as coisas não andam dessa maneira. Então, eu sempre falo, o sucesso, na verdade, ele é fruto de muita dedicação, de muito trabalho. E de gostar de fazer isso. Eu falo, eu trabalho 24 horas por dia e gosto. Não é que eu falo assim, poxa, você tá... Não, eu gosto de fazer isso, né? Eu estou na praia, às vezes, de vez em quando, eu vejo um negócio, eu olho para... Opa! E aí você tem que... Então, eu acho que é assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas... Sim, perfeitamente. Agora, as baterias sustentáveis que hoje muitos falam, bom, me basta essa que eu tenho no meu celular, no meu laptop, não sei o que a pessoa tem hoje. Mas nós temos que pensar que logo vem o 5G aí, né? E o 5G é uma explosão, é uma grande revolução, não é mais aquela transição de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. O 5G vai, digamos, entrelaçar tecnologias próximas à distância, e aí o mundo das baterias pode ser ainda imensamente maior ou mais acionadas ainda, de forma que quanto mais eficazes, tanto melhor será. Essas suas pesquisas podem culminar já com essa tecnologia 5G em nível de Brasil, Aldo? Pode sim, eu acho que elas são totalmente compatíveis, isso não tem incompatibilidade alguma. O que acontece é que essas novas tecnologias, elas demandam maior carga, né? Então, se a gente pega a mesma bateria, por exemplo, com essas tecnologias que demandam maior carga, o tempo de vida da bateria vai ser menor, mas a gente já passou por isso, né? Os primeiros celulares, as baterias duravam 2 horas, 3 horas. Eu lembro de gente andando saía com o celular e com uma bateria extra. Era assim mesmo. Então, no meio você trocava. Lembra? E hoje você já tem essas baterias, quer dizer, os celulares já são são computadores, verdadeiros computadores, né? Celular você até consegue falar, né? De tanta coisa que você faz. E as baterias ainda já duram o dia todo. Então, na hora que vem essas novas tecnologias, 5G, etc., o que vai acontecer é que a bateria atual vai ter um tempo de vida reduzido, mas aí vem o trabalho que a gente faz aqui é totalmente compatível. Sim. Gente, Matão não conseguiria segurar aqui um Aldo José Gorgatos Arbin, não conseguiria segurar aqui o Nelsinho Antoniossi, que eu entrevistei esses dias sobre as suas pesquisas lá na Universidade de Goiás, e tantos outros valores que certamente estão no Brasil afora. Mas Matão tem grande orgulho e espera que esses caras geniais aí sejam pelo menos mantidos no nosso país, a serviço da nossa nação, se assim desejarem os nossos governos ao investir em pesquisa. Mas será sempre um grande orgulho, onde eles estiverem, dizer que são da nossa terra, que são de Matão, e são grandes valores, não mais do país, mas do mundo, e já se beneficia e poderá se beneficiar muito mais ainda da inteligência de pessoas como Aldo José Gorgatos Arbin, que, como eu disse aqui, elevado o ano passado a membro titular da Academia de Ciências, Brasileira de Ciências, reconhecidamente um professor importante no Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná, e antes disso tudo, matonense, o que nos enche de orgulho, e o orgulho é meu também entrevistá-lo mais uma vez, numa ocasião em que você está listado entre os 12 pesquisadores mais importantes desse nosso país. Foi ele quem falou com vocês ao longo desse programa, e estou dizendo isso e repetindo, porque durante a entrevista pode ser que só aí
muitos passaram a prestar atenção. Quem é esse cara? E aí descobriram um grande matonense que fala com propriedade o que disse, não fala só porque ouvi dizer. Então, o que ele disse sobre a pesquisa, a falta de investimento e tudo mais, nós estamos na fonte, na origem ali da verdade. Pensem nisso, né? E, professor, um grande abraço de todos os matonenses a você, o nosso orgulho redobrado aqui em tê-lo como grande expressão da pesquisa brasileira e sendo matonense. Décio, eu agradeço mais uma vez. Eu quero dizer que, antes de mais nada e acima de tudo, eu sou matonense, viu? Eu sempre digo isso, eu estou sempre aí. Estou com saudade, já faz um tempinho que eu não vou, espero ir em breve. Matão, eu carrego Matão junto comigo. Eu sempre digo que tudo, absolutamente tudo que eu sou, devo a essa cidade. A minha formação toda, a base de tudo veio daí e veio muito bem com tudo que eu fiz e com tudo que Matão me proporcionou. E agradeço mais uma vez o carinho, Décio, e o prazer com que eu sou sempre recebido aí por vocês e estou sempre à disposição aqui. Um grande abraço a todos. Outro grande abraço. E a todos vocês. Foi um grande prazer aí. Abraço de todos os matonenses a você, Aldo. Legal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço.